Bem, boa noite a todos e a todas, estudantes do Colégio Estadual Leonardo Gomes de Carvalho Leite. Venham para mais uma videoaula, a de número 4 da apostila número 5. Né? A gente está tratando aí da organização política e econômica mundial. Né? Então, falamos sobre o capitalismo, todas as três videoaulas até agora foi sobre o capitalismo, e agora a gente vai falar, para não deixar também né, de mão, do outro modo de produção social, né, metabólico, né, o que Marx fala de sociometabolismo, né? A gente vai tratar nessa videoaula aqui agora, a videoaula número 4, o início do socialismo, chegando até as características do socialismo. E para isso eu vim caracterizado, vocês vão pesquisar aí quem foi essa figura né, na história da humanidade, né, tão importante, esse grande latino-americano, né, que foi um grande defensor do socialismo. Né? Então vamos lá. Para essa aula, vocês acompanhem comigo né, a aula da apostila módulo 5, né, aula 4, certo, pessoal? E vocês vão acompanhando aí. Bem, essa aula é aula de geografia com o professor Renato, certo, pessoal? Vamos lá. Vamos começar. Modo de produção socialista. Isso mesmo, né? Modo de produção socialista, módulo 5. Então, veja, o que a gente vai tratar nessa aula? Veja, olha, todo modo de produção socialista, a gente vai estudar tudo isso aqui, ó, as correntes do socialismo, não foram poucas, a gente só trouxe algumas, certo, pessoal? As fontes do marxismo, o socialismo e o comunismo, há uma diferença. As características do socialismo, que é muito importante isso aqui, para a gente ter algumas questões que vão cair sobre isso, e a Revolução Russa de 1917. Mas para essa aula não dá para a gente estudar tudo isso. O que a gente vai estudar somente nessa aula número 4? As correntes do socialismo e as fontes do marxismo, certo, pessoal? Perdão, características do socialismo, socialismo e comunismo. Veja só, então vamos estudar isso, ok? Vamos lá. Socialismo. O que é? Assim como o capitalismo é um modo de produção, é a forma como a sociedade se organiza do ponto de vista econômico, político, cultural e social. Né? É a forma de organização. E aí tem características que diferenciam do capitalismo. É difícil a gente entender porque nós não vivenciamos isso. Né? Nós já sempre estivemos em uma sociedade capitalista, né? Nós brasileiros principalmente. Mas veja, há uma diferença. Né? Existiu algumas experiências ao longo da história da humanidade, e a gente vai mostrar lá no final dessas aulas sobre o socialismo, quando a gente tratar sobre a Revolução Russa. Certo, pessoal? Então, a partir da segunda metade do século XIX, as ideias socialistas tiveram um grande impulso. Por que a partir do século XIX somente? Porque foi o período das grandes revoluções industriais. O mundo capitalista do Ocidente, da Europa Ocidental, passando aí pela primeira revolução industrial lá no século XVIII e a segunda revolução no século XIX, né, começaram a produzir mercadorias em grande quantidade, inundando o mercado, né, com a organização produtiva do Taylorismo e Fordismo, produzindo em grande quantidade uma massa de mercadorias, né, e aí vai surgir a exploração do trabalho. Né? A burguesia que detém os meios de produção, que detém as fábricas, o campo, passa a explorar o trabalhador passa a receber salários miseráveis que mal dá para se sustentar, e eles passam a viver nos bairros operários, os bairros vizinhos às fábricas, de maneira insalubre, em ruelas muito estreitas, né, proliferando doenças nas ruas, né, se alimentando muito mal. Então, a expectativa de vida de um operário fabril naquela época era muito baixa, né, por conta disso, né, por conta das condições insalubres de autoexploração do trabalho que eles sobreviviam naquela época. Então, isso gerou um caldeirão, né, de conflitos sociais. Né? Essas pessoas amontoadas em bairros de lata, em bairros operários, extremamente explorados nas fábricas, né, sofrendo com a questão dos amontoados, da desigualdade social, né, da fome, da miséria,
passaram a se organizar em sindicatos e criar partidos, organizações e partidos de esquerda, né, adotando as ideias do socialismo. Né, pregavam que uma sociedade mais justa, uma melhor distribuição de renda, né, que acabasse com as desigualdades sociais. Então é aí que surge esse contexto do surgimento das ideias socialistas, sobretudo na Europa, certo, pessoal? Os principais teóricos do sistema socialista foram Marx e Engels, esses daqui, olha, Marx, esse barbudinho aqui, né, de barba branca, e Engels, esse outro aqui, barbudo também, né? Ambos fizeram amizades, né? Engels, que era filho de, inclusive, filho de um industrial, né, que tinha algumas fábricas em Manchester, né? E, inclusive, ele, em algum período da história de vida dele, ele teve que conduzir uma fábrica, principalmente uma fábrica em Manchester, do pai, né? O pai obrigou ele a conduzir essa fábrica, mas ele nunca deixou de se sensibilizar, de ver, né, visitando as fábricas do pai, de ver a autoexploração do trabalho, né? A condição, né, de miserabilidade, de autoexploração e de um baixo padrão de vida que vivia, né, os operários naquela época nas cidades da Inglaterra, certo, gente? E Marx, o alemão, né, que acabou conhecendo Engels, e juntos construíram uma carreira aí acadêmica, produzindo livros, participando dos movimentos que abalava a Europa naquela época, os movimentos partidários, os sindicatos, as lutas operárias, enfim. E aqui nós temos, só para reforçar aqui, Lenin, que a gente vai tratar lá na última aula sobre o socialismo, e aqui o outro, Leon Trotsky. Lenin e Trotsky foram dois grandes revolucionários que lideraram a Revolução Bolchevique lá na Rússia, certo, pessoal? Então vamos lá. Correntes do socialismo. Existe o socialismo utópico. O que é utopia? Utopia é um sonho, né, uma projeção no horizonte, né, de um sonho de uma sociedade bonita, justa. Né? Por isso o termo socialismo utópico. É um sonho que é praticamente um sonho irrealizável. Certo? Acreditava na transformação, veja aqui a definição do que eu acabei de falar. Ó. Acreditava na transformação social através da livre iniciativa dos homens e da conscientização dos homens. Ora, para os socialistas utópicos, eles acreditavam que era possível, conscientizando os donos de fábricas, conscientizando a elite dos países, essas pessoas iriam distribuir a sua renda com os mais pobres. Né? Então, veja, por isso o termo utópico. Ora, esse termo utópico vem, inclusive, um grande pensador que escreveu o livro A Utopia, né, Thomas Moros, né, um pensador que escreve esse livro bem antes das revoluções no século XIX lá na Europa, né? Ele escreve um livro chamado A Utopia. E a utopia é justamente ele projetar uma sociedade ideal, né? Uma ilha em que todo mundo vivia bem, de maneira harmônica, não havia desigualdade social, né? Tudo que se precisava se produzia naquela ilha e as pessoas tinham um alto padrão de vida, certo, gente? Então, a utopia para ele foi essa sociedade imaginária ideal na cabeça de Thomas More. E aí vem os socialistas. Os socialistas utópicos são essas pessoas que acreditavam em um sonho irrealizável, né? Uma fantasia, que seria o quê? Os ricos distribuir o seu dinheiro, o seu capital com os mais pobres. Quando a gente sabe que, na verdade, do ponto de vista de uma sociedade capitalista, em que prega o individualismo, a competição, a concentração de renda, isso é irrealizável. Então, quem foram os representantes dessa corrente? Saint-Simon, né, um francês, a administração conjunta de todos sobre a produção, Charles Fourier, criação dos falancérios, também um outro francês, Robert Owen, né, cooperativas de produção, né, o inglês aqui, fundador das trade unions, ou seja, das uniões, da união dos trabalhadores, né, o princípio das organizações trabalhadoras nas fábricas lá na Inglaterra industrial. Lembremos que a Inglaterra foi pioneira na industrialização do século XVIII e XIX, desponta aí como uma expansão das indústrias em cidades como Liverpool, Manchester, Londres, né? Londres atingindo aí no século XIX ainda cerca de 10 milhões de habitantes, né? Uma urbanização acelerada, certo, gente? Por conta do êxodo rural, né? Formando a classe operária. E aí Robert Owen ele vai
fundar as trade unions, que é daí que surge, das trade unions, que vão surgir os partidos mais agressivos, mais radicais, né, e com a perspectiva de luta, e não ficar esperando os patrões eles distribuam renda, certo, gente? O socialismo cristão é uma tentativa de aplicar os ensinamentos de amor e de respeito ao próximo aos problemas sociais gerados pela industrialização, representada aí pelo Papa Leão XIII, né, com a encíclica Rerum Novarum, e Leon Tolstói, que foi um literário soviético, né, que depois foi chamado socialista cristão, né, Leon Tolstói, ele também tinha esses preceitos religiosos, certo, gente? Inclusive, essa encíclica Rerum Novarum foi muito discutida ao longo da história com uma perspectiva social, muito social dentro da igreja, para aqueles que veem a igreja católica somente como a igreja da Idade Média, aquela igreja concentradora de terras, de poder, de ouro, né, de muita corrupção. Na verdade, a igreja católica tiveram suas fases dessa parte mais social. Lembremos hoje o que é a CPT, né? A Comissão Pastoral da Terra é uma vertente da Igreja Católica aí que está na linha de frente, lutando no campo, nas zonas de conflito agrário, né? Defendendo as lideranças indígenas, quilombolas, camponesas que vivem sendo exterminadas pelos pistoleiros de grileiros de terras, né? Então veja, o anarquismo. Anarquismo pregava a supressão de toda e qualquer forma de governo, né? Então, enquanto as outras correntes ainda defendiam uma forma de organização da sociedade em um governo, o anarquismo dizia, olha, acabe com o Estado, acabe com propriedade privada, acabe com tudo. Todo mundo viver na liberdade total, cada um por si, quer dizer, na verdade, vivendo em conjuntos, criando as colônias, né? O anarquismo prega que as pessoas vivam em colônias de maneira comunitária, né, mas sem existir nenhuma forma de opressão de um contra outro, ou seja, sem existir nenhuma hierarquia de poder, ninguém de cima para baixo, nenhuma forma de governo, certo, gente? Então é o que muitos acabaram descaracterizando o anarquismo como uma libertinagem, né? Uma liberdade total de bagunça. É isso que alguns, de forma preconceituosa, veem, né? Mas, na verdade, o anarquismo tiveram grandes intelectuais, que, inclusive, tiveram um grande embate de ideias, debates de ideias dentro da chamada Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, que foi disputado, né, com Marx, que foi o grande teórico do socialismo científico. Então, Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin, né? E aqui eu não coloquei no texto, mas tem um geógrafo chamado Elisée Reclus, que é dessa época, né, do século XIX. Ele é um francês, né, um geógrafo, e também entrava nessa vertente aí do anarquismo. Socialismo científico ou marxismo, né? Proposta por Karl Marx e Friedrich Engels. É isso daqui, ó, que é a base do que foi a Revolução Russa. Né? Com base nisso daqui, ó, socialismo científico ou marxismo. Por que o termo marxismo? Vem de quem? De Marx. Marx, esses dois são grandes intelectuais que trabalharam juntos, produzindo grandes obras, né, que deixaram legados até hoje. Eu, inclusive, tenho aqui na minha estante, ali tem algumas obras, né? Perigoso nos dias de hoje a gente dizer que tem essas obras ali guardadas, né? Que a gente lê essa parte dos intelectuais, porque pode ser considerado um subversivo, né? Então veja, Marx e Engels trabalharam juntos, produziram uma vastidão de livros, uma teoria revolucionária, o marxismo, depois conhecido como marxismo, e tudo iniciou lá no livro O Manifesto Comunista, olha, 1848. Essa foi, assim, um livro, uma espécie de panfleto, com cerca de algumas editoras 80, outros 90 folhas, de linguagem de fácil acesso, porque era para ser produzido como um panfleto, né? Eles, enquanto dois representantes da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, que era uma organização de vários trabalhadores de vários países da Europa, e que se uniam e que via a perspectiva de uma luta revolucionária internacionalista, ou seja, ocorreu uma união das classes trabalhadoras de diversos países,
Então, eles ficaram responsáveis, dentro da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, de produzir um livro, panfleto, com uma linguagem simples, que fosse acessível aos operários, para ser entregue nas portas de fábricas. Então, em 1848, eles acabam escrevendo esse livro, né? Eu até tenho ali na minha, nessa humilde biblioteca, eu tenho aqui esse livro, certo, gente? Então, vamos lá. As fontes do marxismo, quais são? Né? O materialismo histórico dialético, o que seria isso? Diz que toda a sociedade é determinada em última instância pelas condições socioeconômicas, ou seja, por uma infraestrutura. Né? O que é esse materialismo histórico dialético? Né? É que a sociedade, né, está dentro de relações, de uma totalização, de uma totalidade de relações produtivas, sociais, econômicas, culturais. Né? Essa totalidade das relações econômicas e sociais que vai garantir a produção de uma superestrutura. Ou seja, não é a superestrutura que define a infraestrutura. É a infraestrutura em suas relações, né, através de uma totalidade, a partir do processo histórico e dialético, através das contradições, é que permite a produção da forma como a sociedade se vê naquela época. A partir de quê? De uma cultura, da religião, né, da política, né, do ordenamento jurídico. Tudo isso aqui é superestrutura, que vai nascer da infraestrutura. Então, por exemplo, o materialismo histórico dialético dá para explicar por que as formas de Estado, por que as religiões, né, por que a cultura, porque tudo isso é mutável. É mutável na medida em que a totalidade das relações produtivas e sociais, né, se transformam, né, a partir do avanço das forças produtivas, né, vai definindo uma modificação na infraestrutura, por sua vez, vai ser acompanhado também com mudanças na superestrutura, na forma como a sociedade se vê do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, né, enfim, uma série de elementos. Então, isso é o materialismo histórico dialético, certo, pessoal? E a luta de classes? A história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história da luta de classes. Né? Entre duas classes antagônicas, Marx vai definir ao longo das idades da história. Na Idade Antiga, senhor de escravo, escravo. Na Idade Média, senhor feudal, servo. E na Idade Moderna, que foi onde ele viveu, né? Ele viveu naquele período, burguesia versus proletários. E hoje a gente poderia dizer aí o quê? A classe dominante e classe trabalhadora, né? Classe rica e classe pobre. Né? Então, lá na idade moderna, Marx viu duas grandes classes sociais surgindo aí, como responsável por definidoras do movimento da história através da luta entre essas duas classes. Por quê? Porque ambas têm interesses antagônicos, divergentes, não se concilia. Né? É por isso que recentemente nós tivemos um partido que se colocou como esquerda, né, no nosso país, mas flertou aí com a conciliação de classes, quando na verdade Marx já provava que era impossível ter uma conciliação entre a classe dominante e a classe operária. Né? Então, foi um governo, aquilo que Chico de Oliveira, o grande sociólogo da USP, né, que nos deixou recentemente, ele vai dizer o seguinte: é o ornitorrinco, né, o partido que se colocou como essa dita esquerda, hegemonizando o campo da esquerda, é um verdadeiro ornitorrinco, tentou formar uma união entre classe dominante com o agronegócio, com os industriais, com os banqueiros, né, e do outro lado a classe trabalhadora, operária, miserável, a classe que vive do trabalho, como diz Ricardo Antunes, enfim. E a gente viu no que deu, né? É inconciliável, como Marx já dizia. Mais-valia é o valor não remunerado do trabalho do operário, que é apropriado pelos capitalistas. Está aqui a fonte, a grande sacada da teoria marxista, que está no Capital, né? Um livro, uma obra gigantesca para a história da humanidade, né? Ali no Capital vai estar traduzida a mais-valia como a fonte, né, da origem da exploração do homem pelo homem, né? A fonte da origem do capital e da reprodução desse capital e dessa expansão incomensurável como um fim em si mesmo. O fim do capital é se expandir.
né? Independente se está destruindo vidas humanas, se está destruindo a natureza, o objetivo é expandir por si próprio, certo? Expandir por si próprio não, expandir como um objetivo final, certo, pessoal? E aí ele vai dizer o seguinte, como é que ele vai sacar essa questão da mais-valia? Ele vai dizer o seguinte, ó, a jornada de trabalho de um operário é dividida em duas partes. Uma parte é o tempo de trabalho que ele utiliza para fabricar aquelas mercadorias que ele precisa para se reproduzir, ou seja, o tempo de trabalho voltado para a sua subsistência, é aquele tempo que ele tem condições de pagar alimentação, vestuário, roupa, enfim, habitação, pronto. E o restante da jornada de trabalho é o que ele chama de trabalho não pago, ou mais-valia, certo? É aquela parte do trabalho em que ele continua trabalhando, mas essa parte ele não é remunerado, né? O salário que ele recebe só remunera até a primeira parte da jornada de trabalho, que é aquela parte que ele garante a sua subsistência, né? É isso que ele chama de roubo, né? É isso que ele chama de não trabalho, né? É isso que ele chama de mais-valia, né? Um trabalho além. E outra vertente, outra fonte do marxismo é a Revolução Socialista. Marx e Engels não vê outra condição, diferentemente dos socialistas utópicos que acham que vai descer do céu para a terra, né, cair uma ideia soberana na cabeça dos burgueses, dos capitalistas, que eles vão dividir o seu capital com a população mais pobre. Isso daí é impensável, é utopia para Marx e Engels. Eles vão pregar a Revolução Socialista, ou seja, a classe operária tem que se unir, se organizar em um partido de vanguarda, né, com associações, sindicatos, disseminar as ideias, essas fontes do marxismo ser disseminada, né, na classe operária, e eles a classe operária é condicionada, é considerada por Marx e Engels como a classe que foi tem o destino em suas mãos de fazer a história, de mudar a sociedade tal como está, o status quo, e garantir a produção de um sociometabolismo diferenciado, né? Um sociometabolismo definido aí em que todos tenham apropriação dos resultados da sua produção, ou seja, uma produção socialista, certo, gente? E aí, a última fonte é o princípio comunista, de cada um segundo sua capacidade e a cada um segundo suas necessidades. Veja, Marx e Engels pregaram isso tudo aqui nas suas obras, mas primeiro teria que ter isso daqui, olha, Revolução Socialista. Essa fase aqui é considerada como uma fase de transição, teria que ter a revolução. Os socialistas tomariam o poder, as fábricas, o campo, né? Passava o controle desses meios de produção para uma cúpula compondo aí um Estado operário, né, uma chamada ditadura do proletário, uma cúpula de pessoas ilustradas, né, e seria uma transição para atingir a sociedade perfeita ideal, que seria o comunismo, de cada um segundo sua capacidade e a cada um segundo suas necessidades. Ou seja, né, cada um trabalha de acordo com sua capacidade física, porque a gente sabe que numa sociedade existem inválidos, existem as crianças, né, existem deficientes, né, e essas pessoas não precisavam tentar fazer alguma coisa porque as suas capacidades são limitadas. Então, de cada um, ou seja, a sociedade só quer de você aquilo que você é capaz, né? Mas você terá o resultado segundo suas necessidades. Mas se você necessitar, a sociedade vai garantir para você. Isso é um comunismo, uma sociedade perfeita, né? Quem pregou isso daí? Como um comunismo um pouco mais rudimentar. Mas o cristianismo, né, em algumas vertentes, vem trazer isso aí, né? As comunidades indígenas, os autóctones, os aborígenas que viviam nos territórios, né, alguns séculos atrás, eles praticavam um comunismo rudimentar, né? Aí nós temos aqui a fórmula da mais-valia absoluta e relativa, ela se distribui em duas. O que seria isso? Ó, vocês imaginem aqui, eu trouxe esses gráficos aqui, ó, imagina aqui, ó, do ponto A até o ponto C, aí você tem um porta aqui, o ponto B no meio, né? Imagine que do ponto A até o ponto C seja a jornada de trabalho, aqui é a jornada de trabalho, certo, pessoal? Só que do A até o B durou 4 horas, e do B até o C mais 4. É uma jornada de trabalho. Então, esse exemplo aqui trouxe para a realidade atual. A jornada de trabalho é composta por 8 horas, né? Uma média de 8 horas diárias, né? Então, você divide.
Do A até o B, 4 horas. O trabalhador, ele produzir tudo que ele precisava, olha, o chamado trabalho necessário, que é aquele tempo de trabalho que ele produz tudo que ele precisa para sobreviver, para se reproduzir, né, para sua subsistência, alimento, roupa, calçado, pouco. Então, o salário que ele recebe só é para ele trabalhar, só precisava ele trabalhar 4 horas, mas o patrão, ele não compra o resultado do trabalho, ele compra a sua força de trabalho, ou seja, suas capacidades físicas, mentais, durante um período. É um contrato burguês, né? É um contrato burguês. Quando você entra numa fábrica, está lá, um contrato burguês. Então, você vende sua força de trabalho, suas capacidades físicas e mentais durante um certo período do dia. Então, você não vendeu sua força de trabalho durante 4 horas, você vendeu para 8 horas total. Mas só em 4 horas você produziu aquilo que precisava. Então, as outras 4 horas você continua forçadamente a trabalhar, mas essas outras 4 horas, né, essa daqui não vai para o seu bolso. Vai para o bolso de quem? Olha, o trabalho excedente, a mais-valia, vai para o bolso do patrão, vai para o bolso do capitalista. É isso que faz com que ele enrique. Né? É isso que faz com que ele enrique. Por quê? Porque ele vai investir isso aqui, olha, a mais-valia, e acumular. É o que se chama de acumulação do capital. O capital vai ser acumulado com mais-valia, depois vai pegar essa mais-valia, vai investir em mais máquinas, vai abrir mais fábricas, vai expandir a sua fábrica, vai contratar mais trabalhadores, que por sua vez vai ser explorado novamente, né, com extração de mais-valia, que por sua vez, essa outra mais-valia novamente reinvestida na produção, expande mais fábricas, que produz mais ainda o trabalho excedente, que por sua vez, enfim. Então, é algo, né, o capital se reproduz e se acumula de maneira ininterrupta. Esse é o objetivo. O objetivo do capital é a acumulação, né, e a reprodução de forma ininterrupta, sem se preocupar com o destino da humanidade, se está matando gente, se está destruindo famílias, se está destruindo a natureza, enfim, o objetivo do capital é esse. Essa é a sociedade do capitalismo, né? Veja aqui, só que tem a divisão entre mais-valia absoluta e relativa. Qual a diferença das duas? A gente pega esse mesmo gráfico e trago aqui, ó. A absoluta é quando você quer aumentar essa parte aqui, ó. Peraí, o patrão diz bem assim, peraí, só 4 horas eu estou tomando, estou roubando do operário, eu vou roubar mais, né? Além deles trabalharem 8 horas, eu vou empurrar mais 2 horas aqui, hora extra. Ah, não, de repente é uma fábrica de calçados ou de roupa, como um documentário chinês chamado China Blue, né, Blue em inglês, azul, né, que vai tratar de uma jovem que vai ser super explorada em uma fábrica lá no leste da China, que é a região mais, como é que eu poderia dizer, mais moderna da China, né, com grandes aglomerações urbanas, urbanização, modernização, indústrias, enquanto a China de Oeste é extremamente rural, pobre, rudimentar. Então, fábricas no leste ali, explorando trabalhadores. Eles chegam o período que eles tinham que largar o serviço, mas de repente chega o dono. Não, nós recebemos agora há pouco uma encomenda. Vocês vão ter que produzir tantas calças agora em mais 2 horas, em mais 3 horas. Isso vai ser o quê? Isso vai ser a chamada mais-valia absoluta. É você estender a jornada além do contrato que você fez. Então, estende mais 2 horas. E aí o trabalhador vai ser explorado não mais somente 4 horas, vai ser explorado agora 6 horas. É o prolongamento da jornada de trabalho, certo? A mais-valia relativa não mexe com esse gráficozinho aqui, ó, vai do A até o C mesmo, não mexe. No entanto, o que vai mexer aí? Vai mexer no ritmo de trabalho do trabalhador, ou seja, vai obrigar aí, peraí, você em 8 horas produz 100 pares de sapatos, né? 100 pares de sapatos. Agora você vai produzir 150. Compreendeu o que é mais-valia relativa? É quando você acelera a produção, né? Isso é um desgaste físico tremendo, porque você vai ter que condensar sua capacidade física e intelectual em pouco tempo para você fazer mais coisas em pouco tempo, né? Isso é a superexploração da classe trabalhadora. Isso daqui é mais garantida, a mais-valia relativa é mais típica dos tempos mais modernos, principalmente, com a invenção de máquinas cada vez mais modernas. Por quê? As máquinas fazem com que o trabalhador tenha
tenha que ter acompanhar o ritmo da máquina de uma maneira muito intensa. Marx já falava naquela época que a classe operária está ficando embestecida, né? Está se tornando autômata. Né? A máquina é quem conduz o operário. Na verdade, não é o operário que conduz a máquina, é a máquina que conduz o ritmo do operário. Isso é o aumento, olha, é o chamado aumento da força produtiva do trabalho, com redução do tempo de trabalho necessário, né? Reduz o tempo de trabalho que ele necessitava, ele vai ter que correr para fabricar aquilo que ele precisa, e aumenta o excedente da mais-valia, 6 horas aqui condensadas, certo, pessoal? E aí, o comunismo é a expressão geral das condições reais da luta de classe. Né? Os comunistas são parte do proletário, busca prevalecer seus interesses comuns, combinando a luta nacional e internacional. O objetivo é constituir dos proletários em classe para a conquista do poder. O fim último dos comunistas é a abolição da propriedade privada. Não há propriedade pessoal, somente com a socialização da propriedade do trabalho, né? Supressão da exploração do homem pelo homem, né? E como eu tinha falado, o Manifesto Comunista termina com a frase, perdão, aqui eu errei a data, é 1848. Proletário de todos os países, univos. Essa é a frase final que está no livro panfleto. Por quê? Porque Marx e Engels acreditavam na luta proletária internacional, chamado internacionalismo, que foi até uma briga depois, a gente vai ver nas aulas seguintes, entre a corrente stalinista e trotskista lá na Revolução Russa. Né? E aí, está aqui novamente Marx e Engels e Lenin, um grande revolucionário da Revolução Bolchevique, né? E a Revolução Socialista, o socialismo é diferente do comunismo. Enquanto que o socialismo é uma fase de transição, como eu falei, do capitalismo para o comunismo, né? A partir de uma ditadura do proletário, a composição de um Estado composto por operários controlando as fábricas, né? Definindo o que produzia, a quantidade que produzia, né? Mas ainda existia um poder, né? O poder de uma cúpula mais esclarecida e o restante a classe trabalhadora mesmo. Né? O Estado é o responsável pelo controle dos meios de produção, posteriormente deveria desaparecer, pois o Estado sempre representou o poder e a dominação de um grupo sobre os demais. O Estado é um conjunto de instituições, de regras, a partir do governo, das Forças Armadas, do setor jurídico, do poder jurídico, enfim, essas instituições que amarram a sociedade e controla, disciplinando. Então, o princípio do comunismo é acabar com tudo isso. Só que era necessário ainda manter algumas estruturas dessas, né, na fase da transição do socialismo. No entanto, né, essas estruturas deveriam ser rompidas por dentro e ser implantadas estruturas com controle dos operários. Não esqueçam disso, era um Estado operário. Né? Como existia a ditadura burguesa, né, que é essa ditadura da exploração do trabalho, né, era necessário fazer uma revolução, tomar os meios de produção e implantar uma ditadura socialista, ou seja, os operários que controlassem os meios de produção e começassem a ruir por dentro e destruir essas próprias estruturas que elas não serviriam para uma sociedade perfeita, que é o comunismo. Já o comunismo é a etapa final, é mais elevado do desenvolvimento humano. E aí, as características do socialismo para a gente terminar. Controle coletivo sobre o processo social da produção, ou seja, o resultado da produção deveria ser distribuído por todos, né? Meios de produção socializados, né? As terras, o campo, as máquinas, tudo deveria ser dividido, uma reforma agrária. Lembre-se que com a Revolução Cubana aqui em 1959, na América, teve uma reforma agrária muito forte. Com a Revolução Socialista na Rússia também, né? Na existência da sociedade dividida em duas classes, deveria acabar com rico e pobre, né? Burguês e proletário, não, acabar com as classes. É planificada. Até, como eu falei para vocês, o socialismo, diferente do comunismo, com uma fase de transição, ainda existia a presença do Estado. Então, o Estado, né, planificava e controlava a economia. Então, o Estado realizava o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque. Né? Aí, veja, para finalizar mesmo, nós temos a diferença aqui, das características do capitalismo, propriedade privada dos meios de produção. Veja a diferença. Privada quer dizer pertence a poucos. Então, os meios de produção, a riqueza, as máquinas, as fábricas, o campo era controlado por uma classe, a classe capitalista e burguesa. Isso é justo, né? Quando o mercado, pela livre concorrência e competição, a lei da oferta e da procura que a gente já comentou.
investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento de produtos e sociedade dividida em duas classes. Né? Será que é justo? Aí vem o socialismo. Olha a diferença. Ó. Controle dos bens de produção pelo Estado. O Estado é que deveria controlar os bens de produção e não uma propriedade privada controlada por apenas uma classe. Monopólio do mercado pelo Estado. O Estado é quem intervia na economia, não deixando o mercado se autorregular, como pregava o capitalismo. Planificação dos investimentos em pesquisa pelo Estado. Ausência das classes sociais, acabar com as classes, como a gente já viu. Né? E aqui mais uma vez, ó, propriedade privada das terras, minas, fábricas, bancos, empresas em geral, pertencia à burguesia. Proletário trabalhava para a burguesia, olha a condição do operário aqui, ó, a burguesia na boa, só mandando, e o trabalhador, trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. Né? O objetivo da economia são os lucros da burguesia, o objetivo é sempre esse. Não adianta a gente pensar, o Brasil é essa economia pujante, em 2012 era a 6ª economia do mundo, nós somos o maior exportador de carne bovina do planeta, de café, e daí? Qual a importância disso? Né? Produzir por produzir. Na verdade, grande parte do campo brasileiro é concentrado na mão de poucos, né? Os que dominam o agronegócio, e produz isso aí como matéria-prima para fazer ração que vai alimentar o gado europeu. Ora, se essas terras fossem distribuídas, né, na mão dos camponeses, estava aí produzindo alimento, porque já se provou que cerca de 80% a 90% do alimento que chega na nossa mesa vem do campesinato, do pequeno produtor rural. Né? Então, o objetivo da economia capitalista é produzir lucro, não é produzir benefício para a sociedade. Né? Senão, não estava aí a partir da produção de agrotóxicos, de venenos, né, que vem matando as pessoas. Né? Economia é baseada no mercado. Né? Olha o socialismo, ó, propriedade coletiva, o povo trabalha, o povo trabalhador passa a ser dono de tudo. O trabalhador é que domina as suas ferramentas, as máquinas, que decide, que se organiza em conselhos de operários, né, em fábricas, e decide como tem que ser o ritmo da produção, o que é que tem que ser produzido, escolhe de maneira democrática, uma democracia direta, em que os conselheiros são escolhidos diretamente pelo operário no local de fábrica, no chão de fábrica. Né? O proletário trabalha para a sociedade. O objetivo da economia é o bem-estar da coletividade. Olha aqui, ó. O objetivo no capitalismo é o lucro. Aqui é o bem-estar da coletividade. A economia é planificada pela sociedade. Veja a diferença das expressões do trabalhador. O trabalhador com medo, né? Porque tem um patrão aqui comandando, e esse outro, olha, essa fábrica pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos. Né? Então, é com isso que eu termino essa aula número 4. Né? Meu tchau. Né? E muito obrigado, pessoal. Então, a gente finaliza por aqui essa aula número 4. Entramos nessa fase do outro modo de produção, o capital, o socialismo, porque lá na frente, em outra apostila, a gente vai estudar um período da história que foi um embate de forma ideológica, de lutas políticas, né, e até de princípios de guerras entre esses dois modos de produção, o capitalismo de um lado e o socialismo do outro. Então é isso, tchau, tchau.